Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição incrível do nosso querido X1 aqui na Bowling. E hoje temos um duelo de titãs, um duelo de pesos pesados, um duelo de gigantes, se vocês me permitem, porque hoje vamos decidir quem foi o jogador mais violento na história da NBA. E é um X1 entre dois grandes jogadores. Um era um pivô e o outro era um ala pivô. O pivô Bill Laimbeer, um dos bad boys, né, da época do Detroit Pistons, e também o outro, que na verdade era um ala pivô, né, um power forward, jogava na posição número 4, Dennis Rodman. Os dois jogaram juntos nessa época do Bad Boys, os dois foram bicampeões da NBA, mas a gente quer saber quem que foi o jogador mais violento na história da NBA. E para começar, eu já vou chamar meu querido amigo polêmico, que é tão polêmico quanto esses dois jogadores na NBA, que é o meu querido Dex. Dex, eu quero ouvir a sua opinião, eu quero que você comece esse debate. Polêmico aqui. Pistola. Não, pistola não, peraí, eu só tô sofrendo ataque. Que isso? Você é tão eu diria que é um temperamento explosivo. Acontece em microsegundos, vai e volta, entendeu? Você é tão explosivo e violento quanto o Rodman e também quanto ao Bill Laimbeer. Então eu quero saber pra você, na sua humilde opinião, quem foi o mais violento, Laimbeer ou Dennis Rodman, por quê? Salve, salve galera, valeu Johnny. Vamos lá, eu acredito que no quesito violência nesse X1, o crédito todo e a vitória entre esses dois titãs vai pro Laimbeer. Laimbeer, pra mim, é um cara que ele não ligava muito pro jogo de basquete em si. Ele dava lá os passes, tava no time do Detroit Pistons campeão, conseguiu derrotar o Jordan 2 vezes no playoff, e depois o Pistons lá dos Bad Boys foram campeões. Mas é o seguinte, cara, Dennis Rodman, ele se esforçava, ele dava raça dentro de quadra, ele se preocupava em fazer a defesa certa. Bill Laimbeer defendia, mas ele defendia com aquele intuito de, vamos dizer, o zagueiro dos anos 80, 90 do Brasil. Se a bola passou, o cara não passa. Ou seja, se o cara pular ali pra fazer a cesta, eu vou derrubar esse cara, vou jogar ele fora da quadra e o juiz vai marcar uma faltinha de nada, que naquele tempo também a NBA era escrachada com isso. Então, pra mim, o Laimbeer, no quesito agressividade, ele vai levar essa sobre o Rodman. Nada contra o Rodman, adoro ele, Chicago Bulls, tamo junto, mas o Laimbeer é mais agressivo, ele é mais nesse sentido. E agora uma pergunta pra você, então. Você se sente mais próximo do Laimbeer ou do Rodman? Essa é uma boa. Aquela encruzilhada, né? Porque se eu falar Rodman por causa do meu time, eu vou pagar de loucão que me vestia que nem drag queen, fazia os penteados. Só que assim, eu não tenho nem cabelo pra fazer esses penteados, então eu vou falar que eu era mais Laimbeer mesmo. Se o cara passar, se o cara pular, eu vou jogar o cara fora da quadra. Naquele tempo, quando o juiz deixava, acho que vale falar que o Laimbeer ainda tem mais cabelo que você, tá, Dex? Tem. Vale lembrar que eu não te perguntei. Então, a gente vai manter a racionalidade aqui, tá ligado? E o temperamento. Os dois são cabeludos, cara. Já não dá pra paz comparar. de Cristo. Não, mas eu me considero mais que nem o Laimbeer. No jogo é tipo, mano, você tem que ser agressivo. E se você tinha liberdade pra fazer isso e o juiz deixava, mano, flui, vambora, e eu vou fazer essa falta, sabe? Em termos de posição, o cabelo do Dex tá mais pra Shaquille O'Neal, né? Já que a gente tá falando de pivô. É isso. Mas beleza, cara, então o voto do Dex vai pra Bill Laimbeer. Eu acho bem justo. Depois eu vou dar o meu parecer, mas eu vou deixar todo mundo falar. Então agora eu vou chamar o meu querido Vitão, o Montanha Viz, pra vir pra esse debate. Mas antes eu quero dar um dado, né? Antes de cada um entrar, eu vou dar um dadinho assim pra vocês meio que incrementarem esse debate. Só queria dizer que Laimbeer é um pivô com 2 metros e 11 de altura, e o Dennis Rodman é um ala pivô com 2 metros e 1 de altura. Então são 10 centímetros, né, que separam os dois jogadores, que para quem não manja muito de basquete pode achar que é pouca coisa, né? 10 centímetros dá um copo de cerveja, 10 centímetros dá uma coca de 600 ml, beleza, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas na verdade no basquete isso faz muita diferença, principalmente na força física que o jogador pode colocar, né, dentro de quadra, principalmente embaixo, né, dentro do garrafão,
na posição que esses dois jogadores jogavam. Então, Vitão, na sua opinião, Rodman ou Laimbeer, quem foi mais violento? Bicho, acho que eu vou falar primeiro do Rodman. Eu tava até coletando uns dados aqui, e para vocês terem uma diferenciação, né, das duas personalidades. Cara, o Rodman, ele não é que ele era violento, cara, ele era raçudo. Ele ia pro jogo, ele não tinha bola perdida, se jogava. Ele teve, obviamente, tinha alguns surtos ali, né? Tipo em 97 contra o Timberwolves, que ele deu aquele chute no cameraman, quando ele caiu do lado e levantou pistola. Escorregou, enfim. Não, e assim, e aí ele teve uma multa de $200 mil, suspensão de 11 jogos na época, e uma perda aproximada de salário de $1 milhão. Cara, e na época isso é muito dinheiro, até para eles que jogavam muito, sabe? E o mais legal disso é que no jogo de volta, ele, contra os Hornets, depois desses 11 jogos de suspensão, ele tenta um bloco, ele cai no mesmo cameraman, e em vez de ter uma reação como ele teve adiante, ele pergunta se tá tudo bem, praticamente dá um abraço no cameraman, tá ligado? Então, assim, ele levava o jogo numa esportiva, ele era raçudo, chegava mesmo, porque querendo ou não, brother, basquete é um jogo de contato, sabe? Então, assim, eu acho que é diferente o estilo de jogo. E aí, se a gente passa pro Laimbeer, cara, o próprio Dennis Rodman falou, o Laimbeer, ele era mais do que um thug, tá ligado? Um bandido, né, no translate fiel. Mas ele vai ser sempre lembrado por ser um thug. E cara, era basicamente isso. Eu achava ele meio infiel. Tudo bem que era um jogo de contato, mas ele achava ele meio infiel. Ele, se não me engano, ele deixou o Isaiah Thomas sangrando, né, numa cotovelada que ele deu. Uhum. E aí no Pistons ele teve uma treta com o Isaiah Thomas também, que saiu de mão quebrada. Isso. Um dos apelidos dele era Prince of Darkness, o Príncipe das Trevas. Então, cara, era absurdo. Não, assim, se você procura o perfil do Bill Laimbeer na internet, tem uns apelidos muito engraçados, inclusive o Prince of Darkness. E um dos motivos da aposentadoria do Laimbeer em 93, lembrando que ele foi bicampeão da NBA, 88-89 e 89-90, e 3 anos depois ele deixou a NBA porque ele já estava sendo muito criticado pelos inimigos, né, entre aspas, porque ele considerava os jogadores inimigos, e ele mesmo fala isso no documentário dos Bad Boys, não sei se vocês já assistiram, é muito legal até assistir essa série documental. Ele se considerava um bad boy, e considerava os jogadores, né, os adversários, inimigos. E ele se aposentou exatamente por isso que o Vitão falou. A última participação dele, vamos dizer assim, no Pistons foi quebrar a mão do Isaiah Thomas, que era o principal jogador, né, a estrela do Pistons, que também era um belo de um filho de uma mãe, né, que as pessoas não consideram, mas ele era bem Zé Ruelinha, baita jogador, mas esse time, assim, em termos de gente fineza, era a mais. E ele quebrou a mão do Isaiah Thomas no treino, e daí ele falou, cara, vou embora, entendeu? Acabou, vão me crucificar, e é isso. Pode, lógico. O Isaiah foi burro, porque ele tentou socar as costas dele. Ok. Mas vamos lá, né? E o Isaiah era pequenininho, né? O Isaiah, acho que ele não tinha 1,90 m ainda, acho que ele tinha 1,80 m. Não, mas vamos lá. E o Laimbeer tinha 2,11. Vamos lá. O Isaiah Thomas merecia. Não, então... eita. Que isso, cara? Que crítica é essa? Polêmica. Pode perguntar pro Jordan, ele merecia. Não vem falar de Jordan, porque o Jordan é outra história. Aliás, a gente tá nesse tema porque foi um tema que, de certa forma, foi debatido, né, no documentário, né, do Michael Jordan, que tá rolando agora da ESPN, essa docu-séries também, da ESPN americana, e tava rolando no Netflix também, The Last Dance, e falou muito do Laimbeer, né, dessa treta que ele tinha com o Jordan, e também do Rodman, que na verdade era um dos maiores rivais do Jordan, e depois acabou entrando no Chicago Bulls em 95, né, depois que ele passou pelos Spurs, e acabou virando um dos maiores parceiros, né, um dos jogadores principais nessa dupla com o Michael Jordan. E isso é muito louco. Mas conclua aí o seu pensamento, Vitão.
Não, só fechando. Eu voto pro mais agressivo mesmo, vai pro Laimbeer. E não tem, acho que nesse comparativo, acho que não é nem justo colocar o Rodman aí como um dos piores. Eu acho que ele era extremamente competitivo e era físico. E isso fazia parte do jogo. Mas do jeito que o Laimbeer aplicava essa política, essa filosofia do jogo agressivo, eu acho que era a mais, talvez. Boa, show de bola então. Mais um voto para Bill Laimbeer, esse pivô número 5 da história aí do Detroit Pistons. Grande jogador também. Então, para embrasar esse debate, eu vou chamar meu amigo Bulsa agora para falar a sua opinião, porque ele também é torcedor do Boston Celtics. E a gente que é torcedor do Celtics sabe o ódio que a gente tinha com esse Detroit Pistons, né? Apesar de nem ter nascido na época, a treta que tinha entre Larry Bird e Bill Laimbeer era um negócio absurdo. Os dois saíram no soco, os dois saíram na cotovelada, os dois saíram no empurrão, os dois já foram suspensos de um jogo, do mesmo jogo. E o Larry Bird, tanto que ficou 30 anos sem conversar com o Bill Laimbeer, porque ele já tinha essa sensação aí de tão filho de uma que era o Bill Laimbeer, o Zé Ruela, maldito que ele era. E o Larry Bird chegou a falar publicamente que ele não jogava basquete. Então eu quero saber sua opinião, como amante do basquete e também como torcedor do Celtics. Meu querido Bulsa, Bill Laimbeer ou Dennis Rodman, quem foi o mais filho da no basquete? Eu acho que a gente tem que ser justo aí também na comparação e levar em consideração que o Rodman, como o Vitão falou, e o Dexter também, acho que a raça dele acabou comprometendo um pouco a imagem dele, inclusive as atitudes dele fora de campo. Eu acho que a galera misturou um pouco, na época a mídia também ficava muito em cima do cara, das noitadas que ele tinha, de tudo isso que ele fazia, e acabou refletindo, juntando com as atitudes em quadra. Eu acho que ele era muito mais raçudo do que violento. Ele era aquele cara que buscava a última bola, buscava o último passe o último rebote por Jordan, então ele é um cara, que se doava 100% em quadra. O Laimbeer, eu acho que também a gente tem que levar em consideração a época diferente do que é hoje, do que foi o começo dos anos 90, final dos anos 90, Isso. Que hoje em dia ia ser inviável. Hoje em dia ele não ia jogar, acho que 2 jogos na temporada. É tudo flagrante, né? Ele ia ficar suspenso todo o tempo, então como todos os outros esportes, não só com basquete, assim também como o futebol americano acontecia antigamente, era muito mais violento. Hoje tem muito mais regras para proteger o jogador e tudo mais. Só que nesse ponto, claro que o Rodman também tinha os seus momentos de loucura, mas era sempre buscando o jogo. E o Laimbeer, pelo que a gente vê, é uma coisa mais pro lado pessoal mesmo. Ele fazia na maldade. Você via que essas cotoveladas, essas coisas assim, não era lance de jogo, ele fazia para machucar mesmo, tanto que um monte de jogador odiava ele, Bird principalmente, e é inadmissível. Eu não consigo nem pensar em não votar no Laimbeer nesse caso. Eu acho que o Rodman ele foi muito mais prejudicado, como eu falei, pelo extra-campo do que pelas atitudes dele em campo. Para quem não viu aí os documentários ou não conhece um pouco da carreira do Rodman, é um cara que saía muito, tinha suas noites pré-jogo, que prejudicava o desempenho dele em quadra no dia seguinte. Então ele aproveitou bem a vida aí, fez filme, fez um monte de coisa. Então acho que essas atitudes dele prejudicaram também um pouco, né? Fala aí, Vitão, o que você acha? Não, era isso, assim, eu acho que o Laimbeer, ele tinha um puta potencial, sabe, de ser um baita jogador a mais, para sobressair essa imagem de vilão da NBA que ele tinha na época, porque ele dava tiros constantes de 3, mesmo isso não sendo normal, né, acho que foi um dos primeiros caras, assim, big guy, que dava tiros de 3 ali, de forma mais constante. E ele tinha uma média de 13,1 rebotes, de 85 a 96. Pô, isso é extremamente positivo, sabe? E só que, infelizmente, ele vai ser lembrado por ser um cara sujo. É isso. Sim, com certeza. Isso. É o que eu falo. Aquele time que o Rodman vai ser lembrado pelo extra-campo, o Laimbeer vai ser por esse cara sujo, independente da habilidade dele. Isso é fato, né? Mesmo ele agora sendo treinador da Liga Feminina, né, tá ainda presente no esporte, essa imagem dele não vai mudar, não. Cara, Fala, Dex. Só rapidão comentar que ele deu
uma reportagem, ele saiu ao vivo num programa lá nos Estados Unidos, quando ele tá treinando o time da Liga Feminina. Ele não larga, ele ainda insiste que os caras é inimigo dele e ele mandou. LeBron James é o GOAT, não é o Jordan não, porque o Jordan tá levantando muita bola dele. E ele falou, não, pode abaixar aí que o LeBron James é bem melhor que você. Então o cara leva pro pessoal assim, que nem Vitão e Bussa falaram, é pessoal mesmo, é negócio que não vai curar nunca essa ferida aí. Eu ia até comentar isso, já tá acabando o nosso episódio do X1 aqui, porque é um pouco mais rápido. Então 3 votos pro Laimbeer, e eu vou completar aqui com a versão Pocket. A versão Pocket, né, do nosso X1. E eu vou completar aqui com 4-0, então vai ser uma varrida do nosso querido Laimbeer em cima do Dennis Rodman, porque eu vou dar certos tópicos, assim, além de tudo que vocês falaram, eu concordo plenamente com tudo, mas eu acho que a gente tinha que lembrar que também o Laimbeer era um baita jogador técnico. O Vitão falou, ele chutava muito bem de 3, e até hoje ele é o maior reboteiro, né, como a gente pode falar, da história do Pistons. Na história, né, do time, ele é o maior, é o cara que tem mais rebotes. E, assim, mas eu vou dizer, ele não é Hall of Famer, né, o Dennis Rodman é Hall of Famer, também em duas categorias, né, defesa e rebote. Os dois jogavam muito parecido, né, tinha um domínio dentro do garrafão, mas pelos 10 centímetros a mais que o Laimbeer tinha, ele tinha um domínio muito maior do garrafão, né? Ele era um cara muito mais forte do que técnico, apesar de ter o chute de 3 numa época que não era normal um pivô chutar de 3, na verdade nenhum pivô arriscava de 3 porque nem conseguia, não tinha essa técnica, né, do basquete para chutar de 3, mas o Laimbeer conseguia, então ele conseguia ter uma média de pontos por jogo boa, conseguia ter uma média de rebote, então tipo, quase todos os jogos que ele participou do Pistons ele conseguia um double-double, e um dos principais argumentos no meu ponto de vista, para falar que ele era o mais violento, é que ele acabou com uma série de 685 jogos do Pistons por uma suspensão, entendeu? Então ele acabou se envolvendo numa briga, foi suspenso e acabou com uma série de 685 jogos consecutivos com o Detroit Pistons. Então, por suspensão, por sair no soco, ele era inimigo de Charles Barkley, de Larry Bird, de Magic Johnson, de Michael Jordan. Então ele era inimigo dos maiores jogadores da história. Todos odiavam ele. O Bird teve esse episódio de ficar sem falar. O Jordan até hoje não perdoa. O Magic Johnson acabou perdoando porque o Magic Johnson quer ser o cara bonzinho, então ele perdoa todo mundo. Mas Nice guy, Magic Johnson. Eu vi uma entrevista do Kevin McHale também, que é um dos maiores jogadores da história do Celtics, falando que o Jordan chorava demais e esse time do Bulls reclamava demais, mas que, na verdade, esse time do Pistons de 88, 89 e 90, né, bicampeão da NBA, era muito técnico e muito defensivo. No documentário do Jordan a gente consegue ver que eles realmente simplesmente falavam, cara, quem é o melhor daquele time? É o Jordan, então vamos acabar com os caras, vamos descer 3, 4 pra cima dele, o cara vai invadir o garrafão, a gente vai subir junto, é isso, entendeu? Era violento, o basquete dos anos 80 era extremamente violento. Sim. Não é mais o basquete que a gente conhece hoje em dia, entendeu? Fala, Vitão. Não, era isso. Só tava concordando só. Então só pra terminar é isso. E o argumento final, então, pra fechar a varrida, é que o Laimbeer foi até personagem de um jogo do SNES, que era o Bill Laimbeer's Combat Basketball, que era um jogo que incentivava a violência. Então, na verdade, você tinha que machucar os jogadores de basquete dentro desse jogo. Então, isso só mostra o quão violento era o Bill Laimbeer, que ele era o personagem principal de um jogo de pancadaria dentro do basquete pro SNES. Então, cara, só mostra o quão violento ele foi. Então, foi uma varrida do nosso querido Bill Laimbeer pra cima de Dennis Rodman. Mas eu queria dizer aqui que os dois são grandes jogadores. O Laimbeer é bicampeão da NBA. O Rodman é pentacampeão, né? Ele foi bicampeão com... Penta. Posso só mencionar uma coisa? Lógico, pode falar. O Laimbeer teve o jogo dele e o máximo que o Rodman chegou perto foi participar de um WWE contra... era Dennis Rodman e Hulk Hogan, astro do WWE, isso em 98. Cara, isso aí. Contra Karl Malone, que também é um dos brutos da NBA, e Diamond Dallas Page. Cara, se você... joga essa luta no YouTube, vocês vão dar muita risada. O Rodman era demais, né? E você vê como o Rodman era demais, ele era demais. Se for pra saber quem foi o melhor jogador, óbvio que o meu voto vai pro Rodman por tudo que ele já conquistou e pela importância que ele tinha nas equipes que ele jogou. Até no Spurs, né, que ele tava vivendo uma fase meio louca, pegando a Madonna e tudo mais.
Eu acho que ele é mais jogador, mas como o nosso debate de hoje é para saber quem foi mais violento, eu acho que o Laimbeer ganha de lavada. E o último dado aqui, só para terminar, inclusive a opinião de vocês, meus amigos que gostam de rap, é que, mano, o Bill Laimbeer foi personagem de uma música do Beastie Boys, cara. Ele é personagem de uma música do Beastie Boys que chama Tough Guy. Ou seja, olha o nome dessa música, tipo, o cara durão, o pica das galáxias. Então, ou seja, cara, se o Beastie Boys falou de você numa música, é porque você é realmente pica da negatividade. Você é mal, cara. Você é mal. Você é mal. Você é mal. Você é o bicho. Negatividade. Mas foi é suave ainda. Você é o bicho, cara. Você é o pica das galáxias. Você. Eu não, numa rua escura à noite eu saio correndo. Essa é a questão. O brabo tem nome e o nome dele é Bill Laimbeer. É isso. Exatamente. O brabo tem nome e o nome dele é Bill Laimbeer. Então foi isso, rapaziada, senhoras e senhores. Esse foi o nosso segundo X1 do nosso querido Bowling, esse projetinho que tá crescendo cada vez mais. A gente queria agradecer a todos aí que estão curtindo as nossas redes sociais, né? Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, estão vindo em todas as plataformas. Então a gente queria agradecer a todos. E esse é o papo aqui, cara. A gente vai falar groselha, dar risada e falar muito mais, que tem muita coisa pela frente ainda, muita coisa boa vindo, certo? Então, muito obrigado, Bussa, Vitão, valeu, galera. e Dex. Obrigadão. Muito obrigado, Certo. senhores. O Vamos junto, hein, rapaziada? Sombra também. O craque dos craques tá aí participando aí, fazendo o nosso áudio. Então, um agradecimento para ele especial também, e para o nosso Gil, que tá trabalhando fortemente nas nossas redes sociais, certo? Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no YouTube, curtir nossa page no Instagram, escute pelo Spotify, manda para sua mãe, pro seu pai, pro Dennis Rodman, manda pro Bill Laimbeer, manda para todo mundo e traduz. E é isso aí, certo? Esse foi mais um X1, segunda edição da nossa querida Bowling. Muito obrigado por estar com a gente e até a próxima. Falou!